Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Amém? Você pode orar mais uma vez? Ó Deus, nós tomamos a liberdade, Pai, de mais uma vez entrarmos na Tua presença, pois é assim que o Senhor nos orienta e nos ordena. Nós entramos nesse precioso e miraculoso, ó Pai, área que é muito difícil para nós entendermos, mas faz sentido para o Senhor, que é Deus. Nós pedimos a Tua graça sobre a Tua igreja, pedimos a Tua unção sobre os Teus filhos, pedimos a Tua misericórdia para cada um de nós, e peço sabedoria, Pai, para que todos possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E no nome daquele que vive e reina para sempre, no nome de Jesus, nós oramos desde já agradecidos. Amém. Nós estamos, eu usei aqui uma versão diferente da que nós temos no mural. É uma versão muito boa, que é a NVT. Nós temos feito uso da NVT nos nossos estudos. Nós estamos estudando aqui na escola bíblica já há um bom tempo e temos feito uso dessa versão, que é a nova versão transformadora. E é uma versão que tem uma linguagem muito atual e isso facilita até mesmo o nosso entendimento. Bom, nós lemos um texto, uma carta que Pedro dirigiu a uma comunidade. Essa comunidade que o apóstolo dirigiu essa carta era uma comunidade que estava passando por adversidades. Então, adversidades são problemas, são ações que grande parte delas não depende das pessoas propriamente, mas elas foram, de certa forma, atacadas por filosofias, por religiões que existiam no mundo antigo. E os cristãos naquele período, amados irmãos, imaginem que nós não tínhamos igrejas. A instituição igreja é algo relativamente novo no mundo. Não se tinha esse projeto de igreja. O que se existia nas cidades eram as sinagogas. Sinagogas eram onde os judeus se reuniam para fazerem os seus estudos aos sábados. E a sinagoga não era uma igreja. E nem tampouco os cristãos poderiam estar na sinagoga realizando o seu culto, porque assim não acontecia. Onde é que os cristãos realizavam os cultos ou as suas reuniões? Nas casas. Eles se reuniam e quem tivesse uma casa com um cômodo maior, assim se reuniam algumas pessoas ali e eles cantavam e falavam um pouco a respeito das maravilhas do Senhor e oravam. Até porque eles não tinham a Bíblia não existia no primeiro século,
O que os cristãos tinham para poder se resguardar? A partir do momento que os apóstolos começaram a divulgar os ensinos, a partir do momento que começaram as cartas do apóstolo Paulo a circular, e algumas cartas dos apóstolos, essas reuniões desses irmãos começaram a ter um material que eles pudessem se apegar. Então imaginem nós nos colocarmos nessa posição. Nós temos a Bíblia, nós temos um grupo musical, nós temos um ambiente preparado, nós temos banco, temos uma série de coisas que com o passar dos séculos se tornaram normais para nós. Mas nada disso eles possuíam. Então quando nós nos colocamos e viajamos no tempo, nos colocando na posição desses irmãos, nós podemos ver que eles estavam suscetíveis, ou seja, eles estavam muito abertos a serem atacados por quem quer que fosse o tipo de filosofia ou de religião, porque esse povo para quem Pedro escreveu, grande parte dessas pessoas, eles não eram judeus. E quando nós nos referimos a gentios, ou seja, aqueles que não nasceram de uma família judia, eram pessoas que não tinham uma formação religiosa, religiosa no conceito como os judeus têm. Os judeus têm um conceito de santidade. Os judeus, com o passar dos séculos, eles aprenderam a adorar a Deus, a reverenciar a Deus. Então o judeu, de certa forma, sendo ele praticante ou não, era uma pessoa religiosa. E aonde quer que o evangelho foi pregado e chegou a muitos lugares, encontrou lugares onde as pessoas, elas tinham acesso a vários deuses, a vários rituais, a lugares onde, cidades onde se existiam muitas pessoas, muitos viajantes que vinham de lugares distantes, e cada vez que chegava algum desses viajantes com a sua filosofia ou com uma religião nova, as pessoas eram tão voltadas a isto, que assim que aparecia uma religião nova, eles acabavam adotando, acabavam se envolvendo. Então quando você e eu, nós lemos essa carta, e essa carta foi dirigida para irmãos que estavam sendo bombardeados por pensamentos e linha filosófica que negavam a existência de Cristo como divino. Eles não entendiam como é que pode um ser divino ter corpo, como pode um ser divino pisar nessa terra. Para muitos, até mesmo dos gregos, os gregos tinham muita dificuldade em entender isto. Então, Jesus não é algo simples de se conceber. Até nos dias atuais, algumas pessoas duvidam, acham estranho essa forma dos cristãos orar. Por que esses cristãos fecham o olho, levantam as mãos, e alguns falam tão alto? Por que precisa de tudo isso? As pessoas ficam realmente confusas, porque elas não entendem que Cristo é vivo, que Cristo não foi um mártir que passou por esse mundo. Ele não foi uma figura histórica. Jesus é vivo e está em nós. Esse conceito dele estar em nós é o conceito que você vai ver nesse texto. Quando ele fala a respeito de que, assim como Jesus foi divino, assim como ele esvaziou-se da sua divindade e se tornou homem, essa magnífica ação de Deus, Deus fez esse projeto, fez esse plano, e fez com que a raça humana, que estava totalmente perdida, todos os homens estavam condenados, nenhum homem poderia se salvar porque quer que fosse, porque quer que a religião que tivesse, por mais que ele se esforçasse, todos os homens estavam perdidos por causa da natureza pecaminosa. Todos nós nascemos da natureza pecaminosa. Os nossos pais pecaram, nossos avós pecaram, nossos bisavós pecaram, e todo esse pecado, ele vem por causa da natureza que nós temos. E a partir do momento em que nós entendemos que por nós mesmos nós não teríamos a menor chance de salvação, quando nós entendemos que somos frágeis, que pecamos em pensamentos, em obras, quando essa sensibilidade ela bate no ser humano, e o ser humano procura entender aonde é que eu vou encontrar uma salvação.
E essa salvação, ela foi demonstrada que em Cristo existe uma regeneração nesse ser humano. Em Cristo nós somos novas pessoas, novas criaturas. Em Cristo a nossa mentalidade ela é transformada pela ação do Espírito. Isso acontece, amados irmãos, com todos os cristãos espalhados pelo mundo. É algo extraordinário que a ciência não pode impedir e nem pode comprovar. É algo que acontece pela ação sobrenatural do Senhor. O Senhor transforma homens violentos em cordeirinhos. O Senhor transforma pessoas extraordinariamente rebeldes em pessoas obedientes. Como que isso acontece? É a ação do Espírito poderoso de Deus. Todos nós que fomos chamados, que entendemos esse processo, para nos aproximarmos mais de Cristo, há necessidade de nós deixarmos que essa ação sobrenatural ela ocorra nas nossas vidas. E o texto começa falando: Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Quem nos fez isto? O próprio Deus. O próprio Deus que realizou a obra divina em Cristo. O próprio Deus que constituiu o universo, criou todas as coisas. O próprio Deus que deu vida aos seres humanos. O próprio Deus que criou e fez com que tudo que ocorreu nesse planeta viesse para que o ser humano viesse a nascer num período exato no tempo e espaço. Amados irmãos, eu gosto muito de estudar antropologia, arqueologia, todas essas áreas, elas me são muito preciosas. E a antropologia estuda o desenvolvimento da raça humana. Essa semana eu estava estudando antropologia e foram descobertos alguns fósseis de hominídeos. Esses hominídeos foram bípedes, foram seres que viveram aqui no nosso planeta, alguns há 200 mil anos, outros há 300 mil anos. E esses seres que viveram aqui, eles andavam como nós, eram seres inteligentes, mas eles não eram seres humanos, ou seja, não eram homo sapiens, eram seres que pertencem à nossa, vamos dizer assim, à nossa gênese humana, porque tem muitas características humanas, mas não eram humanos como nós somos. E essas coisas que foram descobertas, nós não podemos negar, porque os fósseis são visíveis. Não dá para o crente pegar algo desse gênero e falar que isso é mentira, porque os fósseis, eles estão aí. E esses fósseis, quando eles são encontrados, são feitos exames para descobrir de quanto tempo é que esse fóssil existe. Então existem alguns minerais que estão contidos nos fósseis, que esses minerais, alguns deles, eles têm, vamos dizer assim, uma certa energia, que depois isso daí é calculado. E com o tempo se sabe quanto tempo esse ser pisou aqui na Terra. Mas veja, que esses seres que existiram, eles foram eliminados. Os animais gigantescos que existiram aqui, os dinossauros, eles foram eliminados. Essa terra já passou por um período onde existiam muitos vulcões, onde a atmosfera era uma atmosfera tóxica, mas isso tudo foi mudado. Deus mudou toda a genética, Deus mudou o clima, mudou o ar, mudou todas as coisas e fez com que o ser humano viesse a existir nesse planeta, num período onde todas as coisas culminaram para que o ser humano se desenvolvesse. Nenhum desses hominídeos que eu estou citando para vocês, eu não vou citar o nome deles porque eu não anotei, então eu não quero cometer essa gafe aqui, né? Mas o mais conhecido deles é o homem de Neandertal, porque foi encontrado uma ossada na cidade de Neandertal.
na Inglaterra, numa caverna. E por isso foi dado o nome do homem de Neandertal, porque Neandertal foi a cidade que encontraram essa ossada. E esse homem de Neandertal, ele viveu, e não faz muito tempo que ele desapareceu. Eles presumem que ele tenha desaparecido há 50 mil anos. 50 mil anos, no calendário do nosso planeta, é uma fração bem pequena de tempo. E por que eu estou citando tudo isso para vocês? Para que você entenda que tudo o que o mundo passou, todas as transformações que ocorreram nesse planeta, tudo isso culminou para que você viesse a existir, para que eu viesse a existir, para que o Deus que formou todas essas coisas culminasse na sua obra-prima. Quando Deus cria o homem, Ele olha para aquilo que Ele fez, Ele deu vida ao homem, Ele soprou no homem o espírito de vida, o homem passou a ser uma alma vivente, e Deus olhou para o homem e viu que aquilo que Ele fez era bom. Deus achou graça no ser que Ele criou. Eu estou citando esses hominídeos, ou seja, esses bípedes que viveram antes do Homo sapiens. Deus não os constituiu como uma obra-prima, porque senão eles estariam existindo até hoje. Mas Deus eliminou esses hominídeos e permitiu que o Homo sapiens se desenvolvesse, porque o Homo sapiens tem a identidade de Deus. Você e eu temos o Espírito de Deus. Isso comunica que nós somos filhos de Deus. Nenhuma outra criatura Deus disse que teria paternidade. Deus não chama os animais de seus filhos. Deus não chama os seres inanimados de filhos. Deus não chama nada da natureza de filho, mas Ele chama o homem de filho. Isso é muito significativo. Nesse texto que nós lemos, o autor ele vai desenvolvendo essa temática de que, olha, outrora nós não tínhamos nada, nenhuma ligação com esse Deus, não parecíamos com Ele, Ele podia olhar para nós e não via nenhuma identidade, mas a partir do momento que nós fomos chamados por esse Cristo, nós passamos a ter essa identidade, passamos a ser reconhecidos como filho, passamos a reconhecê-lo como pai, e passamos a ter um desenvolvimento e um relacionamento com esse Deus. E quanto mais nos relacionamos com Ele, mais nós nos parecemos. Quanto mais nós nos aproximamos, mais identidade nós vamos tendo com Ele. E isso nos caracteriza. Veja, amados irmãos, há algum tempo atrás foi feita uma pesquisa do genoma humano para descobrir a respeito da raça humana, como que ela se desenvolveu. E com esse genoma, com essa pesquisa, descobriu-se que todos nós, sejamos brancos, negros, amarelos, o que quer que seja, a raça humana, o Homo sapiens, todos estão interligados, todos nós. Eu e você, mesmo não nascendo na Ásia, nós temos ligação com a Ásia. Mesmo não tendo nascidos na África, nós temos ligação com a África, temos ligação com a Europa. Toda a raça humana pertence a um único gênero. Só existe um único gênero, é o gênero humano. Então, quando se fala de raça, não existem várias raças, só existe uma raça, a raça humana. Dentro da raça humana existem algumas etnias, aí as etnias são várias, mas raça é uma só. Deus cria um único povo, mesmo que a nossa fisionomia seja diferente, mesmo que nós tenhamos a cor da pele diferente, mas para o Deus que nos criou, nós somos únicos e somos exclusivos. E o texto ele vai falando a respeito disso. Ele diz: Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo do que nós necessitamos. Veja, o que eu e você nós necessitamos? Deus nos deu. Ele nos deu inteligência, Ele nos deu senso crítico, Ele nos deu amor pela vida. Veja que isso nós temos em comum. Qual ser humano que não ama a vida? Qual ser humano que não
lida para procurar viver melhor e de uma forma mais adequada? Qual o ser humano que não tenta defender o que é seu? Qual o ser humano que não tem proximidade com os seus familiares? Nós somos parecidos em tudo, não importa se é aqui ou se é, como eu falei, na Ásia. Os seres humanos são parecidos. Se não fosse assim, o nosso discurso e a vinda de Cristo teria sido em vão, porque Jesus teria que aparecer para os asiáticos, depois teria que aparecer um Jesus para os africanos, depois um Jesus para os europeus, depois, vocês entendem que a mesma Bíblia, a mesma palavra que é dita para nós, ocidentais, sul-americanos, a mesma Bíblia, a mesma palavra, ela é lida para os asiáticos e ela fala ao coração deles e fala ao nosso também. Isso por si só é extraordinário, amados irmãos. Eu sei que vocês não ficam pensando nisso, né? Isso é coisa de professor que pensa nessas coisas. Como pode isso funcionar assim, irmãos? Eu vou usar mais uns detalhes para vocês. Nem todos gostam de Fórmula 1. Aqui no Brasil, durante o período quando Ayrton Senna era vivo, alguns de vocês que são muito jovens nem lembram disso porque não eram nascidos, mas o Ayrton Senna, ele foi um fenômeno no Brasil. E quando tinha corrida de Fórmula 1, o Brasil parava para assistir por causa do Ayrton Senna. Bom, o brasileiro conhece um pouco de Fórmula 1, mas foi passando o tempo e as pessoas perderam essa ligação com a Fórmula 1. Se você for procurar, né, dentro do Brasil, algumas regiões, as pessoas talvez nunca tenham assistido. Saindo do Brasil, se você for para algumas regiões aí do mundo, as pessoas não estão nem aí com Fórmula 1. Nem ligam para isso. As coisas para eles não têm importância. Algumas civilizações que foram encontradas na Papua Nova Guiné, pessoas que viviam ali no meio da floresta, eles não estão nem aí com Fórmula 1. E talvez nem com futebol, nem com qualquer outra coisa. Essa linguagem, ela funciona para o mundo ocidental. Não funciona para algumas regiões do mundo. Mas quando se fala e se lê essa Bíblia, ela faz e acontece e muda o semblante e a mentalidade de homens, seja em qualquer lugar, seja na Papua Nova Guiné, seja na África Oriental, seja na Ásia, seja no Xingu, aonde quer que essa Bíblia e essa palavra ela é colocada diante dos homens, vivendo onde quer que vivam, ela faz a diferença. Faz a diferença porque ela se comunica com a alma humana. É diferente de hábitos alimentares, é diferente de costumes, é diferente de esporte, é diferente de qualquer outra coisa. O que é que nos liga com esse Deus? É o Espírito que vem sobre nós, é que nos liga com esse Deus. E isso, como eu estou falando para vocês, não importa a linguagem, não importa o dialeto, não importa onde o homem tenha nascido, se foi há 2000 ou se nasceu há poucos anos atrás. Isso vai fazer a diferença. E essa carta segue falando o seguinte: diante de tudo isto, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, a fraternidade ao amor. O que tudo isso está nos levando? Para que nós sejamos parecidos com esse que nos criou, nós temos uma linha a corresponder. E ele nos diz que à medida que nós conhecemos, quanto mais nós conhecemos a ele, mais nós vamos conhecendo a excelência desse Deus. Quanto mais nós conhecemos a excelência desse Deus, nós vamos nos aproximando da excelência de Deus. Deus é santo, então aqueles que são chamados por Ele também devem ser santos. O nosso Deus é um Deus de amor, e aqueles que são chamados pelo nosso Deus devem exercer esse amor.
E qual é o símbolo de amor que nós lemos nesse texto? Ele vai falar, amados irmãos, de fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é amor ao próximo, é amor àqueles que você nem mesmo tem ligação afetiva com eles, é amar mesmo que você não conheça, é um amor por pessoas que você nunca viu na vida. Isso é a fraternidade, e fazer com que isso aconteça faz com que os cristãos, eles movam o mundo. Em todas as catástrofes que acontecem no mundo moderno, os cristãos, eles enviam alimento, os cristãos enviam água, os cristãos estão lá no centro, estão ajudando. Talvez vocês não saibam, mas a Cruz Vermelha é um órgão internacional e cristão. Aonde quer que aconteçam tragédias, a Cruz Vermelha é um grupo de cristãos que está sempre ajudando a quem quer que seja em várias partes do mundo. Os Estados Unidos é um país que grande parte dele é de cristãos e protestantes. E quase sempre que acontece uma catástrofe no mundo, os Estados Unidos se movimenta e é um dos primeiros países a ajudar. Por quê? Porque esse cristianismo não é apenas cristianismo no intelecto, mas é um cristianismo no coração, é um cristianismo que move o amor fraternal, e esse cristianismo tem movido o mundo, tem feito diferença no mundo, e essa diferença, amados irmãos, é o que o Senhor deseja que aconteça em nós. Porque se nós não tivermos esse verdadeiro e genuíno amor, o nosso discurso é um discurso vazio. O que é o amor fraternal? É amar, amados irmãos, é orar um pelos outros, é ajudar quem necessita. A igreja, que é uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja que se comove com a situação de quem está passando por aperto, é uma igreja que se comove por alguém que está sofrendo, é uma igreja que procura auxiliar quem tem necessidade. Esse é o principal elemento do cristianismo. O cristianismo é diferente de muitas religiões. O cristianismo é uma das religiões que está sempre na linha de frente para auxiliar, para ajudar, para cooperar, porque isso faz parte dessa transformação. E é o que Pedro estava escrevendo para aquela comunidade, para que eles fossem diferentes onde quer que eles estivessem. E é o mesmo que nós estamos trazendo para você hoje. Ser cristão não é apenas fazermos ou termos o hábito de vir para a igreja. Ser cristão é ser cristão integralmente. E é por isso que nós temos falado aqui para vocês a respeito, de cooperar com a obra de Deus. Eu sei que nem todos podem fazê-lo, mas entendam que a nossa insistência é para que vocês entendam que enquanto você estiver preso às questões do mundo, enquanto o dinheiro for algo tão difícil para você se desligar, é porque o seu coração ainda está preso. Enquanto você não consegue se desligar das coisas materiais, enquanto as coisas que você tem são muito importantes para você, é sinal que ainda não entrou nesse processo, ainda está longe desse processo de transformação. E a carta nos diz: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. É isso que essa carta está dizendo para aqueles irmãos naquele período tão difícil da fé cristã. E é a mesma carta que nós estamos lendo para nós essa noite. O que é tão difícil para você, o que é tão difícil para mim, para nós nos desligarmos. O que nos prende ainda às questões que são tão valorizadas nesse mundo? O que é tão importante que você não consegue se desligar momento algum? Nós estamos numa sociedade e vivemos num país onde vivemos numa sociedade capitalista. E o desejo da grande maioria da população é progredir financeiramente. E quanto a isso não há problema algum. Todos nós desejamos ter uma propriedade, ter uma casa melhor, talvez ter 1 ou 2 imóveis, não sei.
Nada disto é contrário à vontade do nosso Deus. O que é contrário à vontade do nosso Deus e que está expresso nessa carta é a dedicação exclusiva a essas coisas. A dedicação exclusiva apenas integralmente para aquilo que não está ligado às coisas de Deus. Enquanto as coisas que dizem respeito à ação de Deus e ao mundo espiritual não tiver nenhum valor para nós ainda estamos engatinhando nesse processo de transformação. E a igreja, amados, tem sido proclamada, tem sido chamada para essa mudança. E é por isso que nós pregamos todos os domingos, nós estamos aqui falando do que a palavra diz para nós sermos diferentes. Nós não estamos fazendo promessas aqui para vocês, nem fazendo campanhas apenas pensando nas questões de mudança financeira. O que mais nós temos pregado aqui nessa igreja são a mudança do nosso caráter, a mudança do nosso comportamento, a forma como nós enxergamos o cristianismo. Porque, amados irmãos, se nós enxergarmos apenas como religião, nós não somos diferentes dos outros. Se nós apenas seguimos a Cristo porque estamos habituados, a nossa vida não faz sentido no mundo espiritual. Se nós não nos incomodarmos com o que está acontecendo no mundo, se nós não nos incomodamos com o que as pessoas estão perecendo, se não há incômodo em nós com tudo que está acontecendo à nossa volta, nós estamos apenas seguindo e tocando a nossa vida como todos os outros fazem. A exigência do Espírito Santo é que haja um incômodo em nós, um incômodo genuíno, não apenas por nós ficarmos constrangidos, mas para que o nosso coração sinta essa necessidade, para que eu e você possamos nos encaminhar nesse processo que o Senhor proporcionou para nós. É um processo de transformação. Enquanto nós olharmos e não enxergarmos essa transformação, enquanto nós olharmos e ainda continuarmos com os mesmos pensamentos que nós tínhamos há anos atrás, enquanto as nossas atitudes continuarem as mesmas, isso demonstra que não está havendo em nós uma mudança significativa. Então o que adianta tanta pregação, o que adianta tanta oração, o que adianta tanto louvor, se nada acontece em nós, se continuamos com a mesma mentalidade? O que vai adiantar, amados irmãos? O processo que está escrito aqui é para que a nossa entrada no reino eterno ela aconteça a necessidade de transformação em nós, a necessidade de mudança em nós, a necessidade de nós estarmos incomodados com aquilo que você talvez venha lutando há anos para se livrar. Eu disse hoje pela manhã na nossa escola bíblica dessas transformações que elas acontecem, coisas que eram difíceis para mim no passado, ficaram no passado, não são mais empecilhos para a minha vida. E eu entendo esse processo porque sempre existiu dentro de mim o desejo de mudança. Eu nunca me conformei e achei que estava bom do jeito que eu era. Ainda continuo nesse processo, mas é um processo constante. É um processo de olhar para quem eu sou e olhar para aquele que o Senhor presume que eu venha a ser um dia. E esse perfil de homem que o Senhor deseja é que faz com que eu caminhe. Eu caminho pensando naquilo, no objetivo para o qual o Senhor me chamou. Ele não me chamou para eu ser o mesmo, Ele me chamou para eu ser transformado dia após dia. E quando isso não acontece, eu fico muito incomodado, até a hora que o Espírito Santo muda. Aí eu percebo que o Espírito Santo mudou na minha vida, mudou parte do meu caráter, mudou os meus hábitos, e isso me traz uma alegria tão grande, porque eu vejo acontecer aquilo que eu prego, eu vejo acontecer aquilo que eu leio, não fica apenas na letra, mas é algo visível. Amados irmãos, essa é a mudança que o Senhor deseja para nós, que nós cresçamos, irmãos, que nós venhamos evoluir, irmãos, como seres humanos, que sejamos melhores do que nós fomos hoje, que amanhã nós sejamos melhores do que nós fomos hoje, que aquilo que ainda atrapalha a minha vida, a tua vida, amanhã você se livre disto. Esse é o projeto. O Espírito Santo mudou Pedro, foi Pedro que escreveu.
Pedro era impulsivo, Pedro era um homem agressivo, Pedro era um homem que o Senhor Jesus chamou a atenção dele várias vezes. Pedro pegou uma espada, cortou a orelha de Malcolm. Pedro falou coisas que depois Jesus falou, mas Pedro... E esse homem foi tão transformado, tão mudado pelo poder do Espírito Santo, que esse homem entregou a vida genuína para Cristo. Depois da morte e ascensão de Jesus, aquele homem tornou-se um homem tão espiritual, que a sombra de Pedro curava os enfermos. Aquele homem se tornou tão espiritual que ele começou a ter visões, ele viu coisas extraordinárias. Ele se tornou um homem tão especial que o Espírito Santo o direcionava para ele entrar em contato com pessoas, e aonde ele chegava o Espírito Santo usava a vida dele. Pedro foi transformado quando abriu a boca e numa pregação 3.000 almas aceitaram Jesus. Irmãos, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero que o Espírito Santo transforme a minha vida como transformou a vida de Pedro. E é por isso que eu prego isso para vocês, irmãos, para que assim vocês também tenham esse desejo no seu coração. Não fique conformado, não aceite do jeito como está, fique inconformado, procure ser melhor, procure oferecer o melhor para o seu Senhor, procure ser exemplo no mundo, exemplo de homem e de mulher de Deus que façam a diferença, irmãos. Não se conforme com as coisas como estão, não aceite como se isso já fosse fato consumado. Não é consumado, a não ser que você queira continuar do jeito que está. Mas se você sentir o desejo de ser bênção no mundo espiritual, seja inconformado e aceite que o Espírito Santo mova os obstáculos e transforme as nossas vidas. Esse é o nosso desejo para vocês, irmãos, aqui em Filadélfia, que nós não sejamos apenas religiosos, mas que sejamos pessoas transformadas, uma igreja transformada, pessoas diferentes, não uma igreja comum, mas uma igreja extraordinária, não crentes comuns, mas crentes extraordinários. Amém? Muito bem. Vamos orar para que isso aconteça?